Conversa no ponto. As causas das coisas, as pessoas, os protagonistas. Conversa no ponto, um programa conduzido por António Altepim. Bem-vindos à primeira emissão de Conversas no Ponto. O nosso primeiro convidado é o Presidente da República de Cabo Verde. Dr. José Maria Neves, obrigado por ter acedido ao nosso convite. É um prazer tê-lo aqui na Rádio Alfa e na Conversa no Ponto. A propósito da morte do Papa Francisco, o Sr. Presidente disse: o Papa não é só da Igreja, é da humanidade. Que legado nos deixa o argentino Jorge Mário Bergoglio? Sobretudo um legado de serenidade e sabedoria. Os tempos atuais são extraordinariamente complexos, com enormes desafios, e o Papa, de modo sereno, reconhecendo a diferença, propôs-se debater as principais questões que dizem respeito ao mundo de hoje. Temos as guerras, os diferentes conflitos, as mudanças climáticas, as migrações, as tecnologias informacionais, designadamente a inteligência artificial, e abriu a Igreja efetivamente a todos, considerando que era fundamental colocar no centro das nossas preocupações a dignidade da pessoa humana, combatendo a pobreza, combatendo as desigualdades e todas as formas de exclusão. Neste mundo conturbado de hoje, é um contributo enorme para a humanidade. Ainda não chegamos aos 50 anos da independência de Cabo Verde, mas já estamos, digamos, no ano das comemorações. 50 anos depois, em que país estamos e que democracia é que temos? Eu acho que o país cresceu muito, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista espiritual. Cabo Verde hoje é um país radicalmente diferente daquele que herdamos em 1975. Nessa altura, nós não fizemos uma reconstrução nacional, construímos um país. Na altura era visto até como um país inviável. Inviável. E tivemos de fazer os caboclos e colocar os alicerces e os pilares essenciais do Estado e do desenvolvimento destas ilhas. E fomos tendo ganhos muito importantes no domínio da segurança alimentar, que sempre foi uma grande preocupação dos cabo-verdianos, no domínio da educação, no domínio da saúde e também da infraestruturação do país, do combate à pobreza. Conseguimos fazer a transição para a democracia representativa. Foi um sucesso e construímos um Estado de Direito Democrático que funciona, e hoje Cabo Verde é um país de rendimento médio e com todas as condições para acelerar o passo no seu processo de desenvolvimento. No entanto, continua com alguns problemas graves, inclusive a questão do acesso à água, a questão da pobreza extrema, que não se conseguiu resolver, e uma questão fundamental que tem preocupado muitas pessoas, que é a ligação entre ilhas, seja por via aérea, seja por via marítima, principalmente por via marítima.
Aliás, por via aérea, o Sr. Presidente até há pouco tempo teve um constrangimento em relação a isso. Como é que 50 anos depois, questões tão essenciais, tão básicas, por exemplo, a ligação entre ilhas, o transporte entre ilhas, está consagrado na própria Constituição, o direito de ir e vir, quer dizer, as soluções encontradas têm sido as melhores, nomeadamente colocar na mão de privados a garantia de um direito constitucional, que é o direito de ir e vir. Globalmente houve crescimento e desenvolvimento, isto está a olhos vistos, mas temos ainda enormes desafios. Temos desigualdades sociais, temos assimetrias regionais, temos ainda manchas significativas de pobreza e temos ainda desafios no domínio da segurança, que exerce uma forte pressão orçamental neste momento, e ainda temos um grande trabalho a fazer neste domínio, e temos a questão dos transportes aéreos e marítimos para integrar efetivamente o país, e temos problemas relativamente à qualidade do nosso sistema educativo e às respostas do nosso Sistema Nacional de Saúde. Ou seja, o crescimento feito permitiu razoavelmente, nestes 50 anos, dar resposta aos desafios. Mas temos definitivamente que dar o salto e romper com algumas rotinas, algumas práticas, mudar completamente o nosso chip para podermos fazer mudanças profundas, reformas estruturais em domínios sensíveis do nosso desenvolvimento, para podermos responder a esses desafios, designadamente a eliminação da pobreza, a melhoria substancial na qualidade da prestação dos serviços de saúde, da educação, ter transportes mais seguros, com mais qualidade e muito mais compatíveis com os níveis de rendimentos dos cabo-verdianos. A questão da segurança irei abordar mais adiante, irei colocar outra vez mais adiante, mas neste registro da independência de Cabo Verde gostava de fazer aqui uma breve referência ao 25 de Abril de 1974, que foi um golpe de Estado militar, seguido de uma revolução social, mas cujo golpe militar não teria sido possível sem os movimentos de libertação e sem as lutas de libertação nacional. Sim, um grande contributo dos movimentos de libertação nacional, particularmente a luta de libertação na Guiné-Bissau, o contributo do PAIGC e de Amílcar Cabral foi muito importante, mas também a luta dos antifascistas portugueses, a convergência na luta pela liberdade e na luta contra o fascismo, na luta pelas independências, permitiu que houvesse o 25 de Abril e depois toda a revolução e as mudanças subsequentes. Aliás, é curioso que em Portugal, ainda em 73, ainda antes de 25 de Abril, gera-se um forte movimento estudantil que começa no ensino superior, não é? Na universidade, mas depois também desloca-se de alguma forma para o ensino secundário. Porquê? Porque aquilo eram gerações que tinham como horizonte apenas duas coisas: ou ir para a guerra colonial ou desertar, não é? E passar a fronteira com passaporte de coelho. Ou seja, passava-se clandestinamente. Curiosamente, este movimento estudantil que começa a construir-se para exigir a democratização do ensino acaba logo a seguir por se manifestar contra a guerra
contra a guerra colonial e pela independência das então colónias. Curiosamente, nos dias a seguir ao 25 de Abril, há duas palavras de ordem que foram talvez as mais gritadas nas ruas das principais cidades do país. Abaixo a guerra colonial e nem mais um soldado para as colónias. Este movimento social, ou seja, esta revolução social que se seguiu ao golpe de Estado militar, de algum modo também ajudou a acelerar o processo das independências, não tanto na Guiné, porque já era reconhecida por dezenas de países, não é? A sua independência. Pensa que este entrecruzar do movimento antifascista e, em particular, do movimento estudantil e a luta dos movimentos de libertação nos cenários de guerra, tudo isto contribuiu, por um lado, para libertar Portugal da ditadura fascista e, por outro, também por libertar as então colónias e transformá-las em Estados independentes. É claro que todo esse movimento social também acontecia nas ex-colónias. Eu ainda era adolescente, mas lembro-me dos movimentos estudantis aqui, nos dois principais liceus. O liceu hoje, antes Gilianes, hoje Ludger Lima, e o liceu Adriano Moreira, depois Domingos Ramos. Nesses dois liceus houve fortes movimentos estudantis de apoio à ideia da independência. Mas também jovens que estavam nas Forças Armadas, que se recusaram a prestar o juramento à bandeira portuguesa. Também os jovens cabo-verdianos, militares cabo-verdianos, e o movimento das Forças Armadas aqui em Cabo Verde, na sequência do 25 de Abril, foram movimentos muito fortes, com manifestações, com protestos contra a presença colonial em Cabo Verde. Portanto, na sequência do 25 de Abril, esses movimentos acabaram por acelerar o passo e permitir que Cabo Verde ascendesse à independência. A vinda de Spínola à Ilha do Sal e a manifestação popular que se organizou na ilha impediu até de vir à praia como era o desejo dele. Encontrou-se com Mobutu no Sal. Foi um encontro muito perturbado pelas grandes manifestações que na altura houve e não se sentiu seguro para vir à praia e proclamar as suas ideias contra a independência de Cabo Verde e o seu projeto federativo. Formalmente, em Cabo Verde, há liberdade de expressão. De todo modo, nos últimos tempos, temos registado, infelizmente, alguns ataques à liberdade de imprensa. Ataques à liberdade de imprensa que se traduzem em ações concretas contra jornalistas. No caso de um deles até, ações criminais, 2 ações criminais promovidas pelo Ministério Público. A pretexto, enfim, da violação do segredo de justiça, quer dizer, de que o jornalista não é parte, obviamente. Como é que o Sr. Presidente vê esta... também, a propósito disto, a Associação Internacional de Jornalistas, várias organizações internacionais, têm manifestado preocupações sobre esta situação em Cabo Verde. Como é que o Sr. Presidente vê esta leva, digamos assim, de ataque à imprensa e aos jornalistas em particular? Entre os jornalistas e o poder há sempre relações muito tensas, porque é propensão de quem esteja no poder controlar a comunicação social. Quando eu era primeiro-ministro, sempre chamava atenção para o seguinte:
não podemos ter a pretensão de controlar a imprensa. É preciso deixar que o debate flua. É muito melhor para o sistema democrático que o debate flua normalmente do que cercear a liberdade de imprensa. E eu dizia mesmo, mais vale haver excesso do que cerceamento da liberdade de imprensa. O cerceamento vai criando panelas de pressão que depois contribuem para a deterioração do sistema democrático. E, portanto, eu acho que é preciso sermos prudentes e não pressionar, impedindo que o debate político flua naturalmente. Aí começa o desgaste das democracias, na tentativa de controle do sistema judicial, do controle dos órgãos que fazem a regulação dos diferentes setores da vida social e económica, das tentativas do cerceamento da liberdade de imprensa. Portanto, aqui é preciso muita serenidade e muita prudência para podermos garantir que os pilares essenciais do Estado de Direito Democrático funcionem. E este tem sido o meu apelo em relação às autarquias locais, em relação ao governo e em relação a outras autoridades públicas. É preciso sempre haver um equilíbrio entre o Estado e a sociedade para podermos defender a democracia. E há até alguns sinais preocupantes em dois sentidos. Por um lado, de tentativas de judicialização da política e, por outro lado, tentativas de politização da justiça. Claro. Que, aliás, não é um fenómeno apenas cabo-verdiano, diga-se sim, de passagem. e temos, mas precisamente por isso, aprendendo com as lições de outras paragens, devemos ter alguma cautela. A política a política devem ser sempre resultados da discussão, a partir dos antagonismos, das diferenças existentes na sociedade. Devemos fugir à tentação de levar à justiça a resolução de questões que são eminentemente políticas. E assim evitaremos a judicialização da política. Mas sempre que a política é judicializada, há também necessariamente a politização da justiça, porque os diferentes atores políticos passam para o sistema judicial a resolução de um conjunto de questões que devem ser parte do processo de debate político realizado na sociedade. O cidadão José Maria Neves, como é que vê as eleições internas do PSCV, partido, aliás, de que foi líder durante vários anos? Eu não gostaria de fazer uma avaliação destas eleições internas por duas razões essenciais. Primeiro, eu sou Presidente da República e o Presidente da República deve evitar imiscuir-se nos assuntos internos dos partidos políticos, mesmo sendo o PAICV de que fui dirigente durante 15 anos, mas neste momento estou afastado das lides político-partidárias. Segundo, precisamente pelo facto de ter sido presidente. Isso deve levar-me a algum distanciamento. Ter sido presidente do PSCV. Do PSCV. Isso leva-me a algum afastamento, a colocar-me alguns limites, até por razões éticas, de não condicionar ou de não avaliar aqueles que
que me sucederam. Aliás, é importante que nessas questões tínhamos uma postura verdadeiramente republicana, né? Nas repúblicas há disputas pelo poder, há alternâncias políticas e devemos conter-nos na avaliação dos nossos antecessores e na avaliação dos nossos sucessores. Portanto, fundamentalmente por essas razões, não gostaria de entrar no debate político interno e na avaliação da disputa política em curso. Mas continuando do PSD, se não se importar, regredindo uns bons anos, como recorda então a ascensão do também jovem na altura José Maria Neves, enfrentando, digamos assim, a velha guarda do partido? Na altura, eu não enfrentei a velha guarda do partido. Na altura, o grupo que eu liderava quis tão somente apresentar as suas ideias, as suas propostas. O grupo quis mostrar à sociedade que havia uma sensibilidade diferente e, aliás, eu e todo o grupo fomos apoiados por gente de todas as gerações dentro do partido. Num primeiro momento foi uma disputa com Pedro Pires, mas num segundo momento, quando ganhei, foi uma disputa com Felisberto Vieira, que éramos basicamente da mesma geração. Já era de outra geração. Portanto, não consegue estabelecer nenhum paralelismo entre as eleições internas daquela altura e as eleições de hoje. Não, acho que não há... a relação, eu digo esta questão pelo seguinte, fala-se muito, quando vários analistas, quando se reportam às eleições internas no PSB, falam em duas coisas fundamentais, que é uma luta da nova geração com a velha geração e uma luta contra, enfim, uma certa oligarquia instalada. Não vê nenhum paralelismo entre o período em que se candidatou à liderança e este período? Não, eu não vejo nenhum paralelismo. As circunstâncias eram outras, os atores também eram outros, outras dinâmicas políticas. Continuando nesta senda dos 50 anos da independência de Cabo Verde, como vê o futuro do arquipélago, por um lado, e por outro, o que considera serem os investimentos necessários para o país poder ter mais progresso social e mais desenvolvimento? Eu vejo o futuro com otimismo. Precisamos de mudar alguns hábitos que têm a ver com a história contemporânea do país. Primeiro, é preciso reduzirmos o nível de polarização política entre os dois principais partidos do arco do poder. É preciso aumentar a confiança mútua entre os partidos e estabelecer alguns limites à atuação dos diferentes atores políticos na sociedade cabo-verdiana e abrir mais espaços a diálogo, a entendimentos entre os diferentes partidos políticos. A nossa Constituição é uma Constituição muito compromissória, mas temos tido dificuldades enormes em conseguir entendimentos, em conseguir consensos. Estamos muito bem preparados para as disputas, mas faltam espaços de diálogo, de busca de consensos, de construção de pontes
entre os diferentes partidos políticos. E isso é importante porque precisamos de construir consensos sobre aspectos essenciais que têm a ver com o futuro do país. Por exemplo, sobre reformas importantes no setor da saúde, no setor da educação, no setor dos transportes, no setor das relações externas. Cabo Verde precisa de consensos, precisa de entendimentos. Nós precisamos, como de pão para a boca, construir fatores de competitividade da nossa economia, reduzir o grau de vulnerabilidade do nosso país aos choques externos e acelerar o passo no processo de transformação socioeconómica. Só conseguiremos combater a pobreza, reduzir as desigualdades sociais, reduzir as dissimetrias regionais e infraestruturar o país, garantir sistemas de transportes mais modernos, mais seguros e mais baratos e garantir a integração do mercado nacional e a coesão social. Só conseguiremos nos próximos 50 anos construir um país moderno, um país próspero, um país competitivo e justo, com muito mais oportunidades para todos, se efetivamente conseguirmos grandes entendimentos entre os principais partidos políticos. Precisamos de um novo pacto entre as ilhas e de um novo pacto de desenvolvimento. E esse pacto de desenvolvimento passaria pelo processo de regionalização do país? Eu, neste momento, penso que precisaríamos sim de um novo pacto entre as ilhas, que passaria por mais poderes e muito mais recursos às ilhas. E o figurino institucional poderia ser perfeitamente a criação de regiões. E, portanto, mas regiões políticas, regiões administrativas ou regiões políticas com um governo próprio, assembleia própria? Eu veria regiões administrativas. Cada ilha, uma região administrativa, eventualmente Santiago, 2 regiões, para acelerar o ritmo de desenvolvimento e garantir a inserção de cada uma das nossas ilhas no processo global de desenvolvimento e combater as assimetrias regionais e acelerar todo o processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Continuando deste registro dos 50 anos, e mais precisamente no que respeita às comemorações, verifica-se que há uma grande expressão de comemorações, umas enfim, associadas aos municípios, outras associadas ao governo, e a Presidência da República tem também um programa próprio para assinalar o meio século de independência de Cabo Verde. Qual é o centro, os temas fundamentais das comemorações promovidas pela Presidência da República? A Presidência da República há uma comissão nacional das comemorações dos 50 anos. Que não tem programa. Tem uma comissão executiva com algumas linhas orientadoras. Tem uma comissão de honra que é presidida pelo Presidente da República e integra todos os órgãos de soberania e todos os partidos políticos com assento parlamentar, mas 3 personalidades que são designadas pelo Conselho de Ministros, e o Conselho de Ministros escolheu o Presidente Pedro Pires, o ex-Primeiro-Ministro Carlos Veiga e a ex-Ministra Helena Semedo. Esses constituem a Comissão de Honra, que tem, neste momento, apenas a responsabilidade de aprovar
o programa de atividades. Só que o governo, como as ações são muito descentralizadas e muito fluídas, apresentou apenas as linhas de orientação do programa e não há um programa já elaborado, definitivo, sobre as comemorações. A ideia, segundo as linhas orientadoras apresentadas pelo governo, tem essencialmente a ver com a celebração dos ganhos, das conquistas destes 50 anos, e depois a projeção do país para os próximos 50 anos, para os próximos anos, e garantindo uma forte inclusão e uma forte participação de todos nas ilhas e na diáspora. Mudando de tema, com a eleição de Donald Trump e com a guerra comercial promovida pelos Estados Unidos, parece que o mundo se virou de pernas para o ar. E aquela que tinha vindo a ser, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, a linha, enfim, orientadora dos destinos do mundo nas suas relações, que era o multilateralismo, transformou este mundo num espaço de pouco tempo, parece que num sítio mais inseguro, mais instável, onde ninguém tem a certeza do que vai acontecer no dia seguinte. Já estávamos num processo de transfiguração da ordem mundial. É claro que o avanço de algumas forças tem contribuído para acelerar nomeadamente a extrema-direita a nível mundial. Nomeadamente a extrema-direita a nível mundial, para acelerar o processo de mudança e de formação de uma nova ordem mundial, de novas ordens regionais e de uma nova ordem mundial. Agora, esta guerra comercial também está a criar condições para uma nova ordem económica e para fortes tensões entre os diferentes países e regressões no processo de globalização em curso. E portanto, o que nós estamos a assistir é, em alguns momentos, em alguns domínios, é uma regressão a antes da Segunda Guerra, antes de 45. Antes de 45, e, portanto, estamos a ter uma forte fragilização do multilateralismo, o não cumprimento do direito internacional, dos direitos humanos, o não respeito pela soberania dos Estados, e isto cria enormes problemas ao mundo, à humanidade e, sobretudo, a pequenos Estados, como é o caso de Cabo Verde. Cabo Verde só pode defender-se nesta arena internacional se houver respeito pelo direito internacional, pela soberania dos Estados, pela solução negociada dos conflitos, mas estamos a perceber que no mundo atual esses valores estão a ser postos em causa. Poderemos inclusive estar perante um cenário de declínio de algumas potências e de emergência de outras. E eu referia concretamente o papel da China, neste momento, mas também dos BRICS, que têm vindo, enfim, para já têm uma fatia muito importante do mercado internacional, já colocaram a possibilidade de criar uma moeda própria
para as transações entre os países que compõem, enfim, esta comunidade, digamos assim. Quem controla o mundo é quem controla a moeda. Se a moeda dominante deixar de ser o dólar, quer dizer, a conjuntura internacional e as relações internacionais alteram-se profundamente. Como é que vê esta emergência da China, não é? E dos BRICS na arena internacional? De há uns anos a esta parte, eu lembro-me de um dos relatórios sobre o desenvolvimento humano das Nações Unidas, ainda eu estava no governo, que se referia à ascensão do Sul. Uhum. E logo depois criou-se os BRICS, que depois agora se alargaram. E é curioso que não são um bloco ideológico. Ou seja, há ali sensibilidades de natureza diferente, não é? Sim, tem a ver essencialmente com aspectos que se referem ao desenvolvimento e às relações comerciais desses diferentes países, incluindo as relações comerciais. Já tem um banco, exatamente. Já tem um banco presidido pela Dilma Rousseff. Já tem um banco e a ideia é criar mecanismos alternativos de financiamento alternativos ao sistema de Bretton Woods. Portanto, são ingredientes que mostram esse processo de transfiguração da ordem mundial. E para um país pequeno como Cabo Verde, devemos ser suficientemente inteligentes, realistas e pragmáticos para sabermos como agir neste mundo, que é, neste preciso momento, suficientemente gasoso para chamar a nossa atenção sobre o como estar nele. Ou seja, ter uma atitude de abertura para falar com toda a gente. Eu já insisti numa das minhas intervenções públicas que não podemos ter alinhamentos estreitos que nos amarram, não é? E nem podemos estar afastados das dinâmicas geopolíticas e geoeconómicas que estão a acontecer no mundo. Portanto, Cabo Verde tem que ser muito inteligente. Ter um espírito de abertura. Ter um espírito de total abertura para cooperarmos com todos aqueles que queiram cooperar com Cabo Verde e sem alinhamentos estreitos que perturbam ou amarram Cabo Verde a determinadas geopolíticas. Entretanto, parece haver também uma África emergente. E vou referir-me a duas situações específicas. Por um lado, os novos posicionamentos do Senegal, em ruptura com a antiga potência colonial. Aliás, as tropas francesas que ainda estão no Senegal têm até ao final do mês de maio, salvo erro, para sair. E, portanto, digamos que há um descolamento em relação à antiga potência colonial, mas também em relação à influência europeia, digamos assim, do Senegal. Por outro lado, há uma nova correlação de forças nos países do Sahel, que têm vindo a adotar políticas, por exemplo, de nacionalização dos recursos naturais e de expulsão de potências, nomeadamente, mais precisamente a França, que desde a independência destes países estava lá, enfim, tomando conta do negócio, não é? Ou seja, colonizando por outros meios. E isto parece também indiciar, pelo discurso, pela prática, pelo posicionamento internacional destes países, parece indiciar um ressurgimento do nacionalismo africano. Aliás, nessa matéria, nos países do Sahel, há uma figura
que é muito referida, não é? Pelas novas lideranças políticas, que é precisamente a figura do Amílcar Cabral. A África também está em mudança. Em algumas circunstâncias, em mudanças profundas. Há algum descontentamento, sobretudo dos jovens africanos, em relação ao desempenho dos diferentes países nos últimos 50 anos. E isto tem pressionado no sentido da realização de mudanças políticas. E percebo todas essas movimentações como consequência das pressões resultantes desse descontentamento. E é claro que há, neste momento, algum desgaste das relações entre as antigas potências colonizadoras e os países africanos que ascenderam à independência há mais de 70 anos. E portanto, eu vejo a África em processo de mudança e em processo de transição. Espero que essas mudanças caminhem no sentido da construção de Estados mais capazes de catalisarem processos de desenvolvimento e da melhoria substancial da qualidade de vida dos africanos. Aliás, parece haver substância desse descontentamento. Por exemplo, o Estado francês controla as reservas de moeda e de ouro de 7 países africanos. Países esses que não podem gastar anualmente, acima de determinada percentagem. Se não são multados. Isto não faz sentido nenhum. Há todas essas questões. É a mesma coisa que uma pessoa, um cidadão comum, ser multado por gastar acima de uma percentagem que lhe é imposta na sua conta bancária. Olha, o senhor só pode gastar 20% do dinheiro que cá tem. Se gastar acima disso, vai ser multado. É esta relação que tem existido. Para além de outra coisa, não é? Que também é um motivo de grande descontentamento. O Estado francês controla recursos naturais, controla transporte de recursos naturais, controla a comercialização de recursos naturais. São as empresas francesas. Então no Sahel isso é evidentíssimo. É empresas francesas que lá estão, não, que lá estavam, não é? E controlavam isto tudo. Há essas questões todas pendentes e que não foram resolvidas no momento da independência e hoje constituem fatores de desgaste dos diferentes Estados africanos. Mas também há o que a Chile Mbembe diz de desigualdade nos termos de intercâmbio entre esses países e os países desenvolvidos e industrializados. E é precisamente essas questões que nós precisamos resolver. Nós precisamos assumir-nos efetivamente como Estados soberanos. Precisamos mobilizar as capacidades e as competências africanas aqui e nesta riquíssima diáspora africana e refazer as instituições para serem mais inclusivas, instituições políticas e económicas, e colocar todos os recursos africanos ao serviço das africanas e dos africanos. Para podermos fazer as mudanças que são necessárias, para podermos construir a África que queremos
e não são questões isoladas, são questões que se referem ao continente africano, sobretudo à África subsaariana e ao seu processo de desenvolvimento. Para que a África possa ser um ator político relevante na arena internacional, temos de necessariamente fazer uma autêntica revolução. E isso passa por reengenharias. E passa também pelo ressurgimento do nacionalismo africano? Não nos mesmos moldes. A época também é diferente. A época é diferente, as circunstâncias são outras, mas temos de construir pôr a África em primeiro lugar. Make Africa great again. Também. Porque é importante defendermos os interesses dos africanos, deste continente, que é dos continentes mais ricos do mundo e que precisa desempenhar na arena internacional um papel muito mais relevante, ter uma contribuição muito mais forte no comércio internacional e participar nas grandes decisões do mundo. A África é o continente que tem uma população jovem, pujante, forte, talentosa. A África dá um enorme contributo para o enriquecimento da música a nível do mundo. E ao nível da massa cinzenta, da investigação? Da investigação, através da sua imensa diáspora, tem enormes talentos, mas podemos ver também no futebol do mundo desenvolvido o contributo que a África dá para o desenvolvimento. Há seleções, inclusive, pelo menos o caso da francesa, em que a maior parte dos jogadores são de origem africana. Então, ou são da África ou são de origem africana. Ou são de origem africana. Então, por que não colocar todas essas energias, todos esses talentos, todas essas capacidades ao serviço da África? Esta deve ser a nossa preocupação fundamental. O problema é que, se calhar, e é uma opinião, enfim, corrente em alguns setores, o problema é que, se calhar, os processos de descolonização não foram levados até ao fim. Nós, por exemplo, quando falamos hoje de países desenvolvidos e ricos do Norte, são desenvolvidos, a maior parte deles, à custa dos recursos africanos. Por isso que, neste momento, é bom revisitar o Frantz Fanon, revisitar Amílcar Cabral, para analisarmos, percebermos a história e fazermos perguntas sobre os tempos atuais. Porque a descolonização política não significa necessariamente a descolonização mental. A colonização cria laços de subjugação, cria hábitos mentais, cria um conjunto de atitudes. O escravo continua dentro da cabeça. Não só a ideia do escravo, mas também a ideia do senhor. Porque a descolonização exige uma descolonização mental do colonizado e do colonizador. Isto é extremamente importante, é extremamente difícil, é extremamente complexo. Basta vermos a Amartya Sen, basta vermos a Achille Mbembe e revisitar Frantz Fanon, Amílcar Cabral, para vermos que, e Cabral insistia muito nesta ideia de que a independência não pode ser apenas o hino e a bandeira. E Cabral dizia, mas vejam, se depois da independência as pessoas não passarem a viver melhor, não valeria a pena ter lutado pela independência. E em muitos casos houve uma regressão. Já em 67 Cabral referia-se
a ausência de visão, de capacidades institucionais para mudar a África, para responder aos desafios da dignidade das africanas e dos africanos. Então, são mudanças muito complexas, muito difíceis que têm que ser feitas para que possamos estar à altura dos desafios da África nestes tempos de hoje. Na sequência deste momento que eu achei tão interessante, iríamos continuar em matéria da política externa cabo-verdiana. Muitas vezes parece não haver, ou havendo, não é no limite garantida, a concertação estratégica entre o Governo e o Presidente da República. E muitas vezes parece haver sinais de que o Governo toma decisões sem consultar o Presidente da República. Esta percepção que as pessoas têm, as pessoas comuns, mas também os jornalistas, corresponde a alguma factualidade? É mesmo assim? Ou seja, o Presidente da República sente que muitas vezes, em matéria de relações internacionais, o Governo está de costas voltadas para a Presidência? Não diria de costas voltadas. Veja, a política externa, quem conduz a política externa é o Governo. Mas o Presidente da República deve ser ouvido. É o representante do Estado. É o mais alto representante do Estado no exterior. Então, temos aqui que fazer a concordância prática entre esta ideia de representação externa do Estado e essa outra ideia da condução da política externa. E não é fácil. O próprio sistema de governo que nós temos em Cabo Verde é um sistema que exige muita maturidade institucional e muita maturidade dos diferentes atores políticos. Então, há muitas falhas neste processo de articulação e eu também, enquanto Presidente da República, vou aprendendo. Porque não é só o conhecimento do sistema, mas deve ser também um profundo conhecimento dos atores. E eu tenho dito ultimamente que o Presidente... E vai também aprendendo com as rasteiras do percurso? Vou aprendendo com tudo. Caro ouvinte, internauta, obrigado por nos ter acompanhado até agora. Esta entrevista com o Presidente da República vai continuar na próxima semana, à altura em que nos encontraremos de novo. Conversa no ponto. As causas das coisas, as pessoas, os protagonistas. Conversa no ponto, um programa conduzido por António Altepim.